Conta pra mim, você utiliza caldo de legumes pronto ou prepara um caseiro bem bacana, nutritivo em casa? Hoje eu vou mostrar pra vocês como preparar um caldo de legumes muito saboroso para você utilizar em risotos, sopas e molhos. Vamos nessa? Vou iniciar falando do mirepoix clássico, tá? O que é o mirepoix? 2 partes de cebola, 1 parte de cenoura e outra de salsão. Esse trio aqui é fundamental entrar no seu caldo de legumes caseiro. E eu posso te prometer uma coisa, sabe o seu risoto que você faz até hoje com caldo de legumes pronto? Você vai fazer com caldo de legumes caseiro e vai ficar muito mais gostoso. Vou iniciar cortando grosseiramente, tá? Os nossos legumes. A gente corta grosseiramente porque não faz diferença, tá, gente? Como vai tudo para a panela e depois a gente coa, pode ser nesse formato grosseiro mesmo. Agora a gente corta a cenoura. Ela tá com casca ainda, mas foi super bem higienizada, tá? Inclusive a própria cebola, se ela for com casca, no caso eu tirei, mas não tem problema. Agora, salsão, tá? Vou pegar as folhas e retirar. E aqui o talo. Em uma panela grande, eu adicionei cerca de 3 litros de água, tá? Reparem que a folha do salsão foi junto. Vou reservar aqui. Vou cortar na sequência o alho poró. Como a gente costuma descartar as folhas aqui do alho poró, e essa parte do caule a gente utiliza nas receitas, inclusive dá para fazer um belíssimo risoto de alho poró, eu vou utilizar aqui somente as folhas, tá? Que a gente descartaria, mas vamos utilizar no nosso caldo de legumes. Vou cortar ao meio, já vai ser suficiente para a gente extrair todo o sabor das folhas que seriam descartadas. E a gente vai adicionar no nosso caldo de legumes caseiro. Olha que legal. Sabe como chama isso, gente? Bouquet garni. Aqui dentro tem tomilho, salsinha e louro. Vou mostrar como que faz. Folha de alho poró, louro, tomilho, salsinha. Aí a gente vai embrulhar, tipo um charutinho. Olha que legal, fica lindo, né, gente? E vamos amarrar com barbante. Com essa cordinha aqui, a gente consegue retirar do nosso caldo ou do molho que você quer aromatizar, retirando ele facilmente da receita depois. Dente de alho, eu vou esmagar ele levemente, tá? Com a lâmina da faca e vou adicionar no caldo de legumes. Últimos ingredientes aromáticos, cravo e grãos inteiros de pimenta preta. Não pode ser moído, tá? Grãos de pimenta pretas inteiras. Liguei em fogo alto até chegar no ponto de fervura e depois a gente reduz. Caldo de legumes se faz em fogo brando, sempre iniciando com a água fria, tá, gente? Para a gente extrair o máximo de sabor dos legumes, tá? E outro ponto importante. Vocês notaram que a gente não adicionou sal, né? O sal não entra no caldo de legumes. É uma base o caldo de legumes para molhos, sopas, risotos. Então não tem sentido algum a gente colocar sal. O sal vai na receita principal. Assim que ferver, a gente vai reduzir o fogo e deixar pelo menos 30 a 40 minutos. Já é suficiente para você ter um caldo de legumes super gostoso. E não se preocupem se vocês não tiverem algum desses ingredientes, com exceção da base, tá? A base, que é o mirepoix, cebola, cenoura e salsão, é fundamental para ter bastante sabor, mas se você não tiver, por exemplo, alho poró, grãos de pimenta preta, o próprio bouquet garni, ainda dá para fazer um caldo de legumes, tá? Fiquem tranquilos. Agora que nosso caldo de legumes já ficou cerca de 40 minutos no fogo, eu vou coar com chinois ou com uma peneira, pode usar o utensílio que você tiver em casa. Eu estou utilizando esse que é mais diferente, chama chinois. Gente, o perfume que fica na cozinha com caldo de legumes, você já vai entender na hora por que eu estou insistindo para você deixar de lado o caldo de legumes pronto para utilizar, a partir de hoje, para sempre, o caldo de legumes caseiro. A gente pode voltar agora ele para a panela, coado, tá? E reduzir ainda mais porque a gente concentra sabor num menor volume. Esse seria um caldo, olha como a cor já fica mais, né, intensa. Esse é um caldo de 1h30 que a gente reduziu mais. E uma dica muito bacana para vocês. Você pode fazer o caldo de legumes uma vez por mês e armazenar congelado em forminhas de gelo para utilizar na hora que você vai fazer sua receita.
Viu como é fácil? Então promete para mim que a partir de hoje, somente caldo de legumes caseiro na sua cozinha. Estamos combinados? Tchau!